pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica de Programação com Edgar. Meu nome é Edgar Delfino e sou seu tutor. Bom, hoje vamos dar início a uma sequência de exercícios de Lógica de Programação. Vamos entrar no ginásio cerebral, vamos criar os nossos músculos no cérebro, vamos aplicar e implementar tudo aquilo que nós aprendemos nas aulas de Lógica de Programação com Edgar. Para você que este é o primeiro vídeo do canal que está a assistir, fica ligado, saiba que tem uma playlist longa com aulas que servem de pré-requisitos para estas aulas e as aulas subsequentes. Então, não maia, volta aí na playlist, comece da primeira aula, tem muitas dicas boas de lógica de programação que vão lhe servir de suporte para poder compreender na íntegra as próximas aulas e as resoluções que nós vamos fazer aqui, a partir da sintaxe, o ambiente de desenvolvimento, etc, etc. Então, para você que já está ligado ao nosso canal há bastante tempo, ponha-te em posição porque vamos começar mais uma viagem, mais uma jornada de aprendizagem. Bom, para a aula de hoje, nós vamos falar sobre metodologia para resolução de problemas. Vamos falar de passos para elaborar um algoritmo. Bom, durante as nossas aulas, nós aprendemos sobre várias estruturas. Nós falamos sobre estruturas repetitivas, estruturas sequenciais, estruturas condicionais, etc, etc. Nós aprendemos muito sobre a sintaxe do Portugal Studio, que é o nosso ambiente de teste de algoritmos. Nós aprendemos sobre várias coisas, sobre a sintaxe, essencialmente sobre como estruturar algoritmos, conhecer a própria linguagem, etc, etc. A partir daqui, nós vamos saber como resolver problemas reais, como implementar, como abstrair de um problema da vida prática para um algoritmo, ok? Então, vamos a isso. Esses passos que nós vamos seguir aqui podem ser implementados tanto para a resolução de algoritmos e quem sabe também para a resolução de problemas da vida real, porque nós, como aprendemos nas primeiras aulas, que os algoritmos podem e ajudam-nos a aprender a lógica de programação, ajudam-nos a desenvolver a nossa forma de resolução de problemas, a nossa forma de análise. Nos servimos da lógica para resolver os problemas. Então, aplique essa lógica para a resolução de algoritmos, mas também aplique essa lógica para a solução dos problemas da vida. Quem sabe também funciona. Então, vamos a isso. Para a implementação, para a sequência desses passos, nós vamos ter um caso base, um caso de estudo, ok? Nós vamos levar como um problema de estudo o cálculo da área de um retângulo, ok? Vamos levar como referência o cálculo da área de um retângulo, vai ser o nosso problema de estudo na aula de hoje. Estudo de caso, cálculo da área de um retângulo e com base nessa sequência de passos nós vamos entender a lógica que podemos seguir, a metodologia que nós podemos seguir para a resolução desse mesmo problema. Sem mais demora, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo para resolver um problema, com certeza, é entender o problema. Porque você não pode resolver algo que você não entende. Tens de entender o problema para posteriormente você elaborar uma solução. Então, no processo de compreensão do problema, nós vamos sempre fazer algumas perguntas. O que? O que é? O que tem? O que está acontecendo? O que se quer? Nesse caso, o que é que o problema nos pede? Ok? Então, vamos levar como referência o caso que nós apresentamos aqui. O cálculo da área de um retângulo. Primeiro você tem que se perguntar, tem que responder também, tem que saber o que é área. O que é uma área? Para você poder calcular a área de um retângulo, de uma figura geométrica, etc., você tem que entender o que é área. Depois de entender o que é a área, terás de saber área de quê? Área do triângulo, ou do retângulo, perdão. O que é um retângulo? Quais são as características do retângulo? Depois de entender isso, fazer a associação dos conceitos de área e retângulo, você aí vai poder conseguir entender e extrair informações necessárias para a elaboração de uma solução do problema, ok? Então, o primeiro passo é entender o problema. Então, vamos para o passo 2, é formular um esboço da solução, ok? Nós, depois de abstrairmos, entendermos o problema, vamos procurar formular um esboço, trazer uma ideia de algo que possa resolver esse problema. De que forma? Procurar saber quais meios existem para poder resolver esse problema, quais são as ferramentas que nós podemos usar para resolver esse problema em questão, quais são as regras, quais são os argumentos matemáticos em torno dessa mesma situação, quais são os princípios que se aplicam em situações similares a essa.
ok? Fazendo esse conjunto de questões, nós vamos poder elaborar ou formular um esboço. Vamos aqui elaborar uma fórmula. Esse esboço pode ser uma fórmula matemática, pode ser uma equação, um texto, uma expressão lógica e assim vai. Para o nosso caso concreto, nós vamos ter uma expressão matemática, né? Uma fórmula matemática, área, que nós precisamos calcular. Então vamos saber agora, a partir do que nós entendemos do conceito de retângulo e área, nós vamos poder formular esse mesmo esboço. Então, nós aprendemos que na sessão de compreensão, de entender o problema, nós sabemos, conceituamos a área e vamos dizer que entendemos o que é um retângulo, quais são as características do retângulo. Um retângulo, né? Nós tem uma área, tem uma base, tem uma altura, ok? Então, partindo dessa característica que nos serve, nós podemos elaborar e formular um esboço da solução. Passo 3. Vamos fazer uma primeira aproximação das variáveis. Aqui estamos a entrar na área de implementação, praticamente na área de implementação. Já estamos a entrar praticamente na área de lógica de programação. Ok? Então vamos fazer uma aproximação das variáveis. Vamos ver quais variáveis são necessárias para elaborar este mesmo algoritmo, para elaborar uma solução, uma sequência de passos que resolvam aquele problema. Lembrando o conceito de algoritmos, ok? Que é uma sequência de passos não ambíguos que nos conduzem à solução de um problema, que nos conduz à solução de uma situação específica, ok? Então a situação específica que nós temos aqui é a solução do cálculo da área. Então vamos nessa, vamos fazer a aproximação das variáveis. Quais variáveis nós precisamos? Nós precisamos, para calcular a área do retângulo, nós precisamos da base, da altura desse mesmo retângulo, para sabermos qual é o espaço que ocupa, porque a área é o espaço ocupado, é uma superfície ocupado por um retângulo. Para sabermos qual é a superfície ocupada por um retângulo, nós precisamos saber da base desse retângulo, a dimensão da base desse retângulo e a dimensão da altura desse retângulo. Partindo dessas duas variáveis, nós já temos base e altura, mas nós vamos precisar de uma outra variável que vai poder armazenar essa mesma composição, que vai nos dar a solução, que vai responder ao nosso problema. O nosso problema é o cálculo da área. Logo, vamos ter uma variável com o nome área, ok? Passo 3, entendido? Vamos para o passo 4. Passo 4, vamos rever os passos anteriores, ou os passos originais, e vamos procurar detalhar o máximo possível. Procurar fazer os ajustes da formulação, essencialmente na formulação do esboço da solução. É necessário que nós façamos alguns ajustes e procuramos enquadrá-lo sempre ao contexto, ok? Passo 5. Se o algoritmo estiver bem detalhado e estiver dentro daquilo que nós procuramos, né, naquilo que nós temos conhecimento, temos uma aproximação à realidade, então nós vamos fazer um teste básico através da atribuição de dados aleatórios, ok? Então, passo 5, essencialmente um teste. Então, nós entendemos o problema, formulamos a solução, apresentamos as variáveis, aproximamos as variáveis, revemos os passos, então testamos e agora vamos no 6º passo, que é implementação. Vamos implementar esse mesmo problema, esse mesmo algoritmo, essa mesma sequência de passos em uma linguagem de programação e posteriormente nós vamos avaliar como é que este algoritmo se implementa, se resolve, ou como é que esse algoritmo se comporta em situações similares, mas com dados diferentes. Ok? Deu para entender mais ou menos essas regras, essa metodologia, essa sequência de passos para implementar, para resolver um problema e posteriormente implementar um algoritmo? Deu para entender? Bom, chegamos ao fim de mais uma aula do curso de Lógica de Programação, essa primeira aula da sequência de exercícios. Essa aula é basicamente conceitual. A partir da próxima aula nós vamos poder colocar a mão na massa, termos problemas já elaborados para podermos resolver e bater os casos, como nós falamos aqui. Então vamos poder seguir e poder crescer cada vez mais. Então, fazendo uma recapitulação, os passos para a elaboração de um algoritmo são: primeiro, entender os passos para resolver problemas. Atenção! Primeiro, entender o problema. Segundo, formular o esboço da solução, fazendo comparações e estudos de casos similares, ok? Terceiro passo, fazer a aproximação de variáveis, ou seja, a aproximação de valores necessários para a resolução desse mesmo problema, de recursos necessários para a resolução desse mesmo problema. O
Quarto passo, vamos rever os passos, rever os detalhes, o que é que está certo, o que é que não está, o que é que está completo, o que é que está incompleto. O quinto passo, vamos testar, fazer uma avaliação de base, uma avaliação, um pré-teste e posteriormente fazer uma implementação em linguagem de programação e então elaborar ou avaliar o comportamento desse mesmo algoritmo em casos com dados diferentes. Então, se gostou dessa aula, não te esqueça de deixar o seu like, não te esqueças de comentar, deixar aqui as suas dúvidas, as suas sugestões nos comentários. Não te esqueças de compartilhar com os teus amigos. E atenção, para você que ainda não é inscrito, vá lá, se inscreva no canal, ative aí o sino das notificações e fique dentro da lógica de programação. Então, pessoal, esta é mais uma aula. Fique ligado que próxima aula vamos botar a mão na massa. Então, estamos juntos na lógica de programação com Edgar.